Pessoal, mais um bloco do programa Direito num Quarto. Eu tenho aqui a missão de, em 15 minutos, um quarto de hora, dar mais uma dose de processo penal. Se essa praga deixar, né? O que você está fazendo aqui também? O que você quer, menino? Fala pra mim. Eu tô com uma dúvida. Ai, cheio de dúvida esse menino. O acusado solto que é condenado tem que ir para a prisão? Muito boa. Bobinho. O que meu filho está perguntando tem a ver com o efeito dos recursos. Porque há uma sentença condenatória e ela vai produzir esse efeito de principal, que é a execução forçada da pena. Bom, vamos trabalhar então com esse tema, efeito dos recursos. Primeiro, desculpe o mau jeito que eu estou de folga, domingão, e enquanto descansa carrega essas pedras, mas a gente vai deixar mais um registro aí para vocês, para colaborar aí com o progresso, para o patrimônio cultural de vocês. Bom, esse tema, efeito dos recursos, é encontrado em vários manuais e tem importância prática muito grande. O primeiro efeito principal que a gente estuda nesse tema é o efeito devolutivo. Todos os recursos produzem efeito devolutivo. Normalmente, o efeito devolutivo é devolver para um órgão superior aquela matéria para ser reexaminada. Mas, o embargo de declaração, por exemplo, devolve para o mesmo órgão que prolatou a decisão. Ou seja, a grosso modo, durante a persecução penal, investigação, depois ação penal, a gente percebe que na primeira fase da persecução penal, durante a investigação, o órgão jurisdicional ele é inerte, ele não tem iniciativas, porque no Estado democrático de direito, o juiz tem que ser imparcial, ele não tem que investigar, não tem que acusar, não tem que perseguir. Durante a investigação, prevalece, quem rege essa etapa da persecução penal é o brocardo, ne procedae iudex ex officio. Quando a parte interessada propõe a ação penal, demanda em juízo a sua pretensão. Se for ação penal pública, é um membro do Ministério Público. Se for ação penal privada, é um ofendido, a vítima, que a gente chama de querelante. Quando eles deduzem a pretensão em juízo, acionando o órgão jurisdicional, agora a gente não fala mais em ne procedae iudex ex officio, para o princípio do impulso oficial. O juiz pode atuar de ofício na fase da ação penal. Até porque o juiz vai buscar a verdade. No final dessa fase da persecução penal, na fase judicial, no final o juiz profere uma sentença condenatória. Melhor, uma sentença final, que pode ser condenatória, pode ser absolutória. Quando o juiz profere essa decisão final e publica essa decisão final, o juiz volta a ficar inerte. O órgão jurisdicional agora não pode mais mexer naquilo que foi decidido. Esgotou a jurisdição, volta a ficar inerte. Ne procedae iudex ex officio. O que pode acontecer é a parte interessada interpor o recurso, ou seja, a parte que sucumbiu com aquela decisão, a parte que ficou numa situação desvantajosa com aquela decisão, pode interpor recurso. Ao interpor o recurso, está devolvendo para o órgão jurisdicional, geralmente o órgão superior, aquela matéria para ser objeto de reexame. Então, o efeito devolutivo seria isso, você reativar o órgão jurisdicional que estava inerte para que ele receba de volta, que seja devolvido a ele aquela matéria para ser reexaminada. Quem rege agora esse momento processual é o brocardo jurídico. Está aqui no quadrinho, tantum devolutum quantum appellatum. Então, se você devolve parte da matéria que foi decidida pelo juiz de primeiro grau,
o tribunal só vai se manifestar sobre essa parte. Não pode ter a iniciativa de mexer em outra parte. Ele é inerte. Então, no momento da interposição do recurso é que tem que ficar definido se está devolvendo toda a matéria, se a devolução é total ou apenas parte da matéria. Tanto um devolutum quanto um apelatum. Bom, o tempo é curto, a gente tem que avançar. Então vamos falar de um outro efeito importante. Efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele paralisa os efeitos que aquela decisão normalmente produziria. Para que haja efeito suspensivo, para que o recurso paralise os efeitos normais daquela decisão guerreada, tem que estar previsto em lei. A gente pode trabalhar com uma situação muito corriqueira no processo penal, que é o seguinte: a sentença condenatória produz qual efeito? Prisão para cumprir pena. Ou seja, efeito penal principal de uma sentença penal condenatória: execução forçada da pena de prisão. Em regra, é pena de prisão. Então, o efeito penal principal de uma sentença condenatória é ir para a prisão cumprir pena. Ok? Então, o indivíduo estava solto, respondeu o processo solto, foi condenado, tem que ir para a cadeia cumprir a pena. Esse é o efeito normal de uma sentença condenatória. Só que ele não vai para a cadeia. Mesmo com a sentença penal condenatória, e mesmo sabendo que ela produz esses efeitos, ela não vai produzir esse efeito. Porque o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal diz que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, se eu não posso ser considerado culpado, eu não posso ser obrigado a cumprir pena simplesmente porque tem a sentença penal condenatória. Não. Tem que esperar o trânsito em julgado. Pode demorar meses, anos, até que transite em julgado. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, deu uma mexida nisso aí. Em outras palavras, ele disse que, olha, houve uma sentença penal condenatória, em primeiro grau. Pessoa apelou, o Tribunal de Justiça confirmou aquela condenação, já pode ir para a cadeia cumprir pena. Não precisa esperar o trânsito em julgado. Mas isso é uma outra discussão, polêmica, inclusive nesses tempos de Operação Lava Jato, está reacendendo a discussão. Mas o que eu quero deixar pontuado, que o tempo é curto, ninguém é preso só por causa da condenação recorrível. Seria preso por causa de condenação irrecorrível, vou transitar. Mas a sentença penal condenatória não produz o efeito de colocar imediatamente na cadeia. Não. Porque o efeito de ir para a cadeia cumprir a pena de prisão fica paralisado com a sentença, paralisado com o recurso de apelação. Então a gente pode afirmar, tomem nota, que a apelação contra a sentença penal condenatória produz efeito suspensivo. Ok? O doutrinador, com razão, diz que o que torna, que produz efeito suspensivo da sentença condenatória não é a apelação, é a previsão legal do recurso. Mas a gente não vai esmiuçar isso agora para a gente não perder o foco. Então anotem, apelação contra a sentença penal condenatória produz efeito suspensivo. Não vai ser obrigado a cumprir pena ainda. E a apelação contra a sentença penal absolutória? Prevalece na doutrina que a apelação contra a sentença penal absolutória não produz efeito suspensivo. O artigo 596 do CPP diz que a apelação não impede que o acusado preso seja posto em liberdade. Então, se o camarada foi absolvido, né, ele tem que estar em liberdade. Mas o MP vai apelar buscando a reforma da decisão, buscando transformar aquela absolvição em uma condenação. Dane-se que o MP apelou, o indivíduo vai ficar em liberdade. O que eu quero deixar claro aqui é que a apelação contra a sentença penal condenatória possui efeito suspensivo. O cara não vai ter que ir para a prisão cumprir pena.
A apelação contra a sentença penal absolutória não tem efeito suspensivo, o cara vai ganhar liberdade, ok? Essa é a regra. Mas, gente, quando eu falo em sentença condenatória e sentença absolutória, eu estou falando de uma espécie de prisão. Prisão para cumprir pena. Quando é condenatória, esse é o efeito, para prisão para cumprir pena. Quando é absolutória, esse é o efeito, não vai para prisão cumprir pena. Esse é um detalhe, ok? Agora, é possível que a gente fale em prisão, mas não em prisão porque ele vai ter que cumprir pena, não. É possível que a gente fale em prisão cautelar, prisão preventiva. A prisão preventiva não se fundamenta na demonstração da culpa. A prisão preventiva, eu posso dizer, é a prisão de um inocente. Por que prisão de um inocente? Prisão de quem ainda está no gozo da presunção de inocência. Então, quando prende flagrante, quando prende temporariamente, quando prende preventivamente, isso aqui não é pena, não é prisão-pena. Isso aqui não é prisão de culpado, é prisão de inocente, daquele que, em favor do qual milita a presunção de inocência. Então, é possível que o cara respondeu o processo solto, seja condenado e seja mandado para a prisão, na própria sentença condenatória. Mas essa prisão não é a prisão-pena. Essa prisão vai ter que estar fundamentada nos requisitos da prisão cautelar, da prisão preventiva, periculum libertate, fumus commissi delicti. Tanto é que se você, advogado, vai recorrer contra aquela sentença, se você vai atacar aquela sentença, você vai ter que entrar uma apelação para afastar aquela condenação, mas vai ter que entrar paralela à apelação com o habeas corpus. Para quê? Para atacar a prisão preventiva que foi decretada. Então, o camarada respondeu solto ou preso, veio a sentença penal condenatória, ou o juiz vai mandar prender se ele estava solto, ou o juiz vai mandar continuar preso, mas isso não tem a ver com a pena de prisão. Esse efeito, cumprir pena de prisão, só depois do trânsito. Então, observe essa dica. A defesa ataca com uma apelação a condenação e ataca com habeas corpus a decretação da prisão preventiva. Ok? Bom, então, de efeitos dos recursos, eu queria deixar claro isso. Em regra, só vai produzir efeito suspensivo se a lei disser. No que tange à apelação, a gente vê que a apelação contra a sentença penal condenatória, ela produz efeito suspensivo, mas a apelação contra a sentença absolutória não produz efeito suspensivo. E o juiz pode mandar prender, mas não é por causa da pena de prisão, e sim por causa dos fundamentos da prisão preventiva, fumus commissi delicti, periculum libertate. Ok? Bom, tem um outro efeito que é o efeito regressivo, que é você poder recorrer e quem vai reexaminar no primeiro momento é o próprio juiz que prolatou a decisão. Só que eu vou fazer uma distinção entre efeito regressivo e efeito iterativo, mas só no próximo programa, que o nosso tempo está esgotando. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá uma curtida na nossa página, inscreva-se no nosso canal, recomende para os amigos. E olha, eu vou montar um cursinho ali por meio do WhatsApp, hein? Vou cobrar de 20 a 25 reais para mandar 10 a 15 questões com gabarito, explicações. Eu estou madurando esse projeto. Um abraço a todos e até o próximo. Vou desligar. Fiquem com Deus.